A Agricultura BR agora destaca uma notícia que é mais do que positiva, né? Há um clima de comemoração, de certo modo, para produtores rurais, para proprietários de terra, de maneira generalizada no estado de Mato Grosso do Sul. Isso porque um acordo firmado junto ao STF pode ter colocado fim a um conflito no município aqui do Mato Grosso do Sul, lá em Antônio João, Serra de Maragatu. Daqui a pouco eu vou saber se eu falei certo esse nome também. Mas é um conflito de 25, 30 anos e que se chegou a um acordo que pode fazer com que este cenário encerre. Conflito indígena por conta de terras. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo aqui nos nossos estúdios com o advogado Gustavo Passarelli, está aqui conosco. Gustavo participa ativamente deste processo, isso tem umas 2 décadas que ele acompanha esse cenário. Para o produtor rural, para o proprietário que não é do Mato Grosso do Sul, o que nós tivemos exatamente neste acordo, como é que ele foi desenhado entre as partes, proprietários e seus representantes e os indígenas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, muito obrigado novamente. Acho que, como você bem colocou, é um momento histórico e é um momento que deve ser de comemoração por parte da classe produtora, na minha opinião. Por que motivo? Porque, como você mesmo disse, há 2 décadas atrás, quando nós estávamos já nessa discussão, não se admitia de modo algum, em qualquer setor de União, de Ministério Público Federal, de FUNAI, que se discutisse a possibilidade de indenização da terra nua para o produtor que tivesse sido afetado por um processo de demarcação. Porque, segundo a Constituição Federal, é bom lembrar, a previsão de indenização é só de benfeitoria, que nós sabemos que é um valor pouco expressivo, considerando as propriedades de hoje. Então, esse acordo, na verdade, é fruto de uma evolução que decorre de muito trabalho das instituições, dos governos estaduais, e aqui acho que é importante destacar a atuação da FamaSul, até vinha falando há pouco sobre esse assunto, desde a gestão do Adhemar Júnior, depois passando pelo Eduardo Riedel, que é atualmente governador, Maurício Saita e agora Marcelo Bertoni, a FamaSul sempre atuou de maneira incansável na busca dessa indenização para os casos em que de fato fosse ser realizada a demarcação, porque era o mínimo de segurança jurídica que se poderia esperar para esses produtores rurais que de boa fé ocuparam essas áreas, adquiriram os títulos, construíram as suas histórias, as suas vidas sobre essas áreas. Então, é um momento de comemoração, penso, por força disso, porque houve uma evolução muito grande na discussão quando se olha para 20 anos atrás e o momento de agora. Esse acordo decorre também de uma louvável iniciativa do ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, que na ADC 87, que discute a constitucionalidade da lei do marco temporal, agora promulgada no final do ano pelo Congresso Nacional, o ministro Gilmar, visualizando que este é um tema sensível, é um tema de difícil solução, em que as próprias decisões judiciais possivelmente não alcançariam a pacificação, cria então uma comissão de conciliação cujos trabalhos iniciaram-se agora em 5 de agosto e tem previsão de término em 18 de dezembro. E por força do caso de Antônio João, que é em Anderu, Marangatu, você falou corretamente, que nesse caso de Antônio João, que é um caso emblemático dos mais antigos aqui do estado, sempre a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul sempre bateu forte nisso de que deveria se observar o caráter de temporalidade, ou seja, aquelas áreas que estavam sofrendo há mais tempo, que deveriam ser objeto de acordo. Então, o ministro Gilmar convoca essa audiência ontem, em que comparecem os representantes de todas as partes envolvidas, e alcança-se esse consenso, no sentido de que entendimento de que a União tem que realizar o pagamento, entendimento dos produtores rurais de aceitarem e discutirem o valor proposto e alcançarem um meio termo que, para aquele caso específico, é do contento de todos. E dentro dessa solução apresentada, que é um pleito, né? E o Marcelo Bertoni falou diversas vezes aqui no Canal do Boi, também em outros locais, e você também, Gustavo, dentro deste cenário decidido, que vai se remunerar pela terra nua, vai se ter um debate também sobre precificação dessa terra, afinal tem mercado, tem a participação do governo federal, já que é o executivo, a União, que vai ter que fazer essas aquisições. Uma vez decidido, acertado o valor, este cenário é em automático
pagamento é em títulos, o pagamento é em recurso financeiro. Como é que isso funciona para o produtor rural? Ou que deve funcionar? Muito bem, Fabiano. É importante destacar que este acordo que foi feito ontem é um acordo específico para este caso. Obviamente que, dada a importância desse acordo, seguramente ele servirá de parâmetro para outros acordos que eventualmente venham a ser feitos em outras áreas pelo país, não só no Mato Grosso do Sul, porque na verdade nós temos 22 estados aí com demandas de demarcação no Brasil hoje. Então, a importância desse acordo é estabelecer justamente esse precedente e eventualmente uma parametrização. Mas é importante destacar que o pagamento será feito em dinheiro, não se entregará a título de dívida pública ou nada nesse sentido, e o pagamento vai ser feito em dinheiro com o dinheiro da União. Nesse ponto, a atuação do governo do Estado, importante ressaltar também, o governador Eduardo Rito teve um papel preponderante na formulação desse contexto, do conceito do acordo, de criar esse ambiente do acordo, atuando nas frentes, especialmente junto à União, junto à FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, para que fosse viabilizado. Então, a ideia é que este acordo, o pagamento é feito em dinheiro, através da União, e aí os outros acordos que sucederão a este, obviamente, vão ser analisados caso a caso. Pode ter hipótese de permuta de área, que eventualmente a União tenha uma área que o produtor tenha interesse, pode ter situações em que sejam pequenos produtores que pretendam reassentamento. Então aí vai ser discutido cada caso concreto. Vamos falar, até porque o tempo vai rápido, né? Nós estamos acho que 2 ou 3 minutos agora. Para a cidade de Antônio João, agora estou pensando na cidade, o município de Antônio João, o tamanho dessa área que foi pleiteada durante esses últimos 30 anos, conflitos, etc., e que considera um monte de propriedades e que geraram renda, geraram trabalho, geraram tributos. Qual que é o tamanho dessa área e também os impactos que vão ter no município, que já eram áreas que estavam conflitantes, então é possível que a gente tenha ali alguns prejuízos já para esse critério. Mas qual que é o tamanho dessa área frente ao município de Antônio João? A área demarcada é de aproximadamente 9.000 hectares, não é uma área muito significativa considerando o volume de área do município de Antônio João. E como bem dito por você, Fabiano, essas áreas todas que agora são objeto de acordo já vinham invadidas há muito tempo. Então havia uma pequena... Elas não estavam gerando renda. Já não estavam gerando renda, havia uma área que ainda havia ocupação de produtores que resistiram e ficaram no local heroicamente, enfim, durante esse tempo todo. Mas a maioria das áreas já estava invadida. Então, eu não acredito que neste caso específico haverá um impacto. Mas é óbvio que há de se ter em mente que em alguns casos, como por exemplo Douradina, em que existe um conflito em andamento, nós temos um município com aproximadamente 15.000 hectares e uma demarcação de 12.000. Então, aí nós teríamos um impacto muito grande com queda de renda, mas também é importante ressaltar, inclusive isso aconteceu na última audiência, segunda-feira no Supremo passada, em que compareceu um indígena da etnia Pareci, do Mato Grosso, e deu um testemunho importantíssimo de criação de uma cooperativa dos indígenas que hoje plantam 20.000 hectares de soja, com uma renda bastante significativa. Então, ou seja, eu acho que o município pode tentar alternativas, o município que tiver objeto de demarcação, para justamente trazer essa comunidade indígena para a produção, para que eles possam produzir, possam também prosperar, obviamente.